Olá, 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 todo mundo! Sou a Vivi da Viola e finalmente a TV Uban está voltando. E TV Uban entrevista hoje é especialíssima, porque olha só como eu tô chique. Eu tenho Marli Chagas e eu tenho Luiz Belizar. Eu tô muito chique, gente. Tenho a presidenta e o presidente, e os dois presidentes aqui comigo. Mas olha só, a gente teve duas gestões de Marli e agora estamos passando a bola para o Luiz e a gente vai descobrir o que Marli fez, ninguém sabe, né, Marli? A gente vai comentar das coisinhas, a regulamentação aconteceu também nesse ano, e passando a bola para o Luiz, que o Luiz também está cheio de planos, que eu sei, não é, Luiz? Eu sei que está cheio de planos. Então, muito bem. Eu vou pedir para a Marli falar um oi, apresentar, por favor. Oi, gente, eu sou Marli Chagas e estou na UBAN há muito tempo. História para contar eu tenho, mas vamos conversar aqui sobre essas histórias. Muito, muito bom. E aí, o Luiz agora? E aí, Luiz? Olá, gente, boa noite. Sou Luiz Belisário. Estou muito honrado pelo convite, né, da Vivi, de estar aqui e poder falar dos nossos planos, para essa gestão nova 2025-26. E poder também estar aqui ao lado da nossa queridíssima Marli Chagas, a nossa figura, presidenta, né? E que agora está passando esse momento de transição, né? Transferindo a gestão para essa nova gestão. Estamos cheios E de aí, expectativa. muitas. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém da diretoria do lado de cá de Marli continuou com o Luiz? Ou a diretoria está toda nova? A diretoria está toda nova. Tá. Mas Marli continua, a gente está aqui, né? Estamos aqui É. e continuamos, muitas pessoas continuam, mas fala Marli. A UBAN, ela tem um mecanismo de gestão muito interessante. Então, Uhum. assim, vou voltar lá, porque esse ano, né, Luiz? Você que tinha que dar essa notícia, mas eu que vou dar, porque foi você que provocou esse movimento. A UBAN faz 30 anos. Não é, Luiz? 30 Fala, anos, Vitória. 30 30. anos de idas e vindas e muitas idas, né? Então a Gente, gente, quantas histórias. muitas histórias, muitas vinculadas, muitas articulações, muitos nós nessa rede e muitas pontes, né, Marli? Exatamente. E assim, eu estou preparando uma pesquisa que vai falar, inclusive, da UBAN antes de ser UBAN. Que movimento foi esse Uhum. no Brasil Uhum. e as associações resolveram se juntar para o movimento nacional e Uhum. foi um movimento particularmente bonito, né? Porque Sim. naquele tempo a Associação do Rio de Janeiro se chamava União Brasileira das Associações de Musicoterapia. O Rio Grande do Sul se chamava Associação Brasileira do Sul, mais ou menos. Sul Brasileira de Era Música. tudo com o brasileiro. Tinha o Paraná e tinha algo que ficava ali, que nessa história. Bom, eu vou contar essa história, né, um grupo de pesquisa, Uhum. baseado em documentos que vão contando que o Paraná chamou a gente, o Rio e São Paulo, para conversar. E nessa reunião, Uau. vocês pensem bem a importância dessa gentileza, dessa Uau. intenção de fazermos um movimento coletivo pela musicoterapia. Dali começou a surgir isso que hoje todo mundo se espanta e se orgulha, porque a semente que fez nascer foi uma semente de solidariedade e colaboração. Uhum. Bom, Uhum. nesse lugar, nessa reunião,
O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro assumiram um compromisso de cavalheiros. O Rio de Janeiro ia voltar para o Rio e mudar o nome da associação, de Uau. Associação Brasileira, porque nós não éramos brasileiros. Isso era resquício de quando o Brasil tinha sede no Rio, né? Distrito Federal, mas nós não éramos Sim. brasileiros, nós éramos do Rio de Janeiro. E nem o Sul era sul brasileiro, era do Rio Grande do Sul. E nós fizemos isso. Eu era presidente da Associação do Rio de Janeiro. Uhum. Fizemos Uhum. uma assembleia, modificamos o nome. Teve muita gente que achou um absurdo isso, e a gente, unidos nesse propósito. Aí, também nessa reunião, nós combinamos que o próximo simpósio brasileiro tinha sido feito 2 no Rio Grande do Sul e que o terceiro ia ser no Rio. E, a partir daí, nós começamos a fundar um movimento de conversas. Uhum. Até que em 1900 e quanto? Bolinha? 95, né, Luiz? A 95. gente, em São Paulo, resolveu criar a UBAN. Era um outro nome, Uhum. depois a gente viu que esse nome não ficou muito bem e criamos a União Brasileira das Brasileiro. Associações de Musicoterapia. De lá para cá, muita história, né? E em Uhum. 2015 se criou oficialmente. Claro que antes também era oficial, porque um grupo de representantes de associações que se reúnem para fazer uma revista brasileira de musicoterapia, sem um tostão. A gente vendia antes para poder papel, era caríssimo. Para combinar que teríamos simpósios, para nos reunirmos uma vez, todos os simpósios a gente reunia. Depois, a partir Uhum. de 2000, nós começamos a fazer encontros de pesquisa todo ano, presenciais, e a gente Uhum. assumia esse compromisso conversando, de alguma maneira, discordando, concordando, mas Sim. construindo uma Mas eu musicoterapia acho que foram brasileira de esses simpósios, qualidade. sim, esses simpósios e pesquisas assim, que realmente firmaram o que é a UBAN hoje, a musicoterapia, né? E os simpósios brasileiros, que nós já estamos lá não sei onde, o número, né? E toda a Sim. reunião de conversar, o código de ética, que era iniciante, até que, quando chegou em 2015, o grupo gestor da UBAN viu que não tinha jeito da gente crescer se não tivesse CNPJ, porque essa política de sermos um grupo de acordo de cavaleiros, a gente junta e combina, ó, o simpósio vai ser em tal lugar, vamos fazer o número da revista. Isso não se adequava à burocracia das Uhum. instituições importantes no Uhum. Brasil. Então, a partir de 2015, a gente começou a ser a UBAN com CNPJ. 2016, Uhum. o CNPJ, mas a reunião que resolveu estatutos, código de ética, foi em 2015. Você imagina como foi um movimento que foi amadurecendo? Não aconteceu assim por obra e graça de ninguém. Ninguém pode Uhum. dizer eu, porque fomos nós tão forte que a gente acompanhava tantos Uhum. dilemas das universidades, da Fundação Paulista de Arte, da Fundação Pararó para a CFMU e toda a força, né, do movimento acadêmico em São Paulo. A gente acompanhou a Goiás, né, que muita gente diz que a gente não gosta de pós-graduado. Ah, me poupe. Como diz a Rejane, essa Não, a palavra gente me gosta de poupe. pós-graduado, A sim, gente não tem nada. gosta muito. Imagina. Inclusive, o início da graduação em Goiânia, em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, foi porque Uhum. tinha Aliás, graduado. Então, teve assim, várias, né? Bahia, se eu não me engano, Luiz também em Ceará, né? sim, O não, Ceará mas eu também estou tem falando, várias, Ceará. pós, né? tô falando disso não, estou falando da Universidade Federal. As Primeira federais, universidade Goiás, federal que foi fundada Paraná, Rio de porque tinha Janeiro. pós-graduado. Se não tivesse pós-graduado, quem ia ser graduado? Enfim, e a partir daí, tantas e tantas De coisas. fato. A gente, com o movimento junto,
com as universidades, com os cursos, com os... Uhum. Enfim, agora, era algo que, se a gente vê hoje, era algo muito forte, Sim. mas diferente, né? Quando a equipe que fundou o CNPJ, que começou a organizar administrativamente a UBAN Uhum. oficial, a gente pode chamar assim, né? De termos o endereço virtual em Brasília. Alguém fala, mas por quê? Uhum. Porque uma unidade brasileira de associações tem que ser em Brasília. Não pode ser no Rio, nem no Rio Grande do Sul, nem em Minas, nem em São Paulo. Tem que ser em Brasília, né? Então, eles foram isso, organizando toda essa burocracia necessária Sim. inclusive, pensando como seriam o próprio estatuto da UBAN. Foi Uhum. idealizado pela gestão, né? As Uhum. vinculadas só se encontravam uma vez por ano, a gente era difícil. A gente fazia algumas reuniões via Skype. Você chegou a participar dessas, Luiz? Acho que não, né? Skype, gente, que difícil. Não. Até Skype que só melhorou depois da pandemia. Não, exatamente. Não, e aí o que que acontecia? Os documentos foram fortalecendo o que existia, né? A gente passou a ter e-mail, Drive, muitas coisas no Drive. Em Uhum. 2019, a gestão da UBAN protocolou a regulamentação, né, da profissão, o Sim. documento lá com a Marília, que a gente também coletivamente decidiu para quem que a gente iria mandar, aprovou aquele trabalho da equipe, que naquela época chamava Políticas de Organização Profissional, e que fizeram a lei, né? O PL, que foi Sim. super bem Sim. feito, tanto que não teve nenhuma reclamação. E, a partir daí, quando eu me candidatei em 2000 para a gestão 2021, 22, era um momento é, de ebulição e transformação. A gente estava em plena Uhum. pandemia, os mecanismos de visibilidade digital cada vez maiores, né? A nossa gestão assumiu com esse compromisso de informar todo mundo que era musicoterapia, e a gente entendeu desde 2008 que, para se regular uma profissão, 2007, né, que foi quando chegou a norma do presidente, baseada no Ministério da Saúde e no Ministério do Trabalho, que não se regulamenta a profissão, a não ser que falta daquele conhecimento faria mal ao social, à saúde das pessoas. Então, a gente começou a trabalhar para divulgar a nossa expertise, o que que a gente sabe que, se não souber fazer, faz mal, faz mal. Aí TV Urban, Revista Brasileira, Editora, todos os simpósios, tudo era convergindo para esse fim. Temos que saber fazer, senão faz mal. E aí, com isso, vinculadas, nos reunindo com muito mais facilidade, porque não era aquela dificuldade de tecnologia que a gente tinha antes da pandemia. A Uhum. pandemia foi horrível, mas podermos ter o Zoom foi ótimo, né? Então, a gente podia se reunir mensalmente, as equipes podiam se reunir mensalmente, nós podíamos fazer programas que ficavam lá no arquivo de audiovisual da gente, para qualquer um poder dizer: Sim. ah, você não sabe, não? Olha, tem sim, veja esse programa, tanto para dar aula como apresentar a gestores. E, Sim. enfim, a gente conseguiu a regulamentação da profissão, todas as dinâmicas, dilemas, porque a gente não regulamenta, não faz uma coisa sem controvérsia. Se for tudo Uhum. certinho, tem alguma coisa errada, porque Isso. movimenta a sociedade, o conhecimento, as histórias todas. Sim. E aí a gente regulamentou, e nesse caldeirão a gente passou para o Luiz. E Luiz, pega a bola agora? Pegue a bola que é tua, E, Luiz. e haja Chegou a caldeirão, viu? profissão regulamentada, Luiz. Vamos lá, o primeiro presidente Haja regulamentado. Quer foi a caldeirão, Marli, mas é Luiz. bom, mas com base, né, é assim, em toda a trajetória, né, eu digo que eu sou uma pessoa que aprendi muito com Marli,
né? Principalmente nas reuniões de vinculadas. Eu sou um musicoterapeuta formado no Ceará desde 2016, desde a fundação. Na verdade, eu fui o primeiro musicoterapeuta cearense. Eu me formei em 2015 e eu me vinculei à Associação de Recife, do Pernambuco, quando não tinha associação aqui ainda. Só É que isso que eu ia eu perguntar. Você começou, quando você começou, ainda era outra associação, né? ainda era outra associação. Na verdade, quem fundou a associação, eu não estive na equipe de fundação da Uhum, associação. Eu era de lá do Nordeste, depois eu transferi para cá. Mas a equipe começou com os meus colegas que se formaram comigo, aí Santiago, uhum, Rodrigo Félix, vários outros. Era a Mazé, que era uma grande psicóloga que existia aqui no Ceará. Então, uma equipe bem grande, robusta, né? A própria Dorilene, que hoje que uhum. ela era na época a coordenadora, ainda é hoje do curso de pós-graduação aqui no Ceará. Bem, aí Glairton ficou esses até 2000, mais ou menos 2019 ainda, Ele foi o né? primeiro. Ele foi o primeiro Tá. presidente, depois veio a Gleica e depois voltou para ele Uhum. de novo. E aí A depois Gleice passou é para... uma que agora está em Belém do Pará? Não, não, ela é musicoterapeuta aqui. Ela A Gleica, ótima, ótima, sei. ela também trabalha Fantástica, com com terapias vibroacústica. holísticas, vibroacústica. Então, Fantástica, Gleica, a Gleica é fantástica. também da nossa primeira turma do Ceará. Então, assim, a Uhum, história olha só. no Ceará, ela se confunde com o pioneirismo, né, das musicoterapeutas do Rio de Janeiro, porque Lia Rejane, ela É. ajudou na fundação, diríamos assim, né, no primeiro curso na estruturação das formações desses musicoterapeutas. Então, a Graduale, na época, ela entrou junto na época, em parceria com a Lia Rejane, que era coordenadora no conservatório, e isso foi muito bacana porque a gente pôde aprender com vários nomes, né? A própria Uhum. Lia Rejane, Rita Dutra, e, Outra fantástica. Só na mão, né, Luiz? Só na mão. e aí depois Nídia do Rego, né? Que é do Piauí, hoje está no Espírito Ih, Santo, maravilhosa. assim, muito incríveis, né? E depois eu já vinha de uma formação que era filosofia. E na época que eu fiz a pós-graduação, eu fiz Uhum. depois de formado como filosofia. Só E que eu aí, tinha um filosofia foi a grande, primeira ou não? só que eu tinha um grande sonho, porque meu pai é músico, meu avô é músico, todo mundo era músico lá em casa, e eu não tive a oportunidade de vir à cidade grande, morar só para poder Uhum. estudar, né? Foi aí que quando eu decidi, né, ainda voltando assim um pouco do passado, a minha adolescência, eu decidi ser padre. E eu vim morar em Fortaleza, né? E aí acabei que eu desisti Peraí, deixa pelo eu amor, pegar uma água e uma pipoca para escutar essa história. Vamos lá. pelo amor à música, eu desisti do seminário. E aí, depois da filosofia, conheci a musicoterapia. Por quê? Porque dentro de um processo terapêutico no seminário que eu cheguei a realizar, a psicóloga Uhum. utilizava a música, né? E, e, na, Fantástico. e, E e, e tirou do essa cantinho. E essa abordagem, que era uma abordagem fenomenológica existencial, né? Ela utilizava muito Uhum. música, e isso me fez muito bem. Eu pensava assim, nossa, deveria ter alguma coisa que aliasse a psicologia, a filosofia, a área das terapias com a música. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, e na época eu Uhum. conheci a Dorilene, você não está sabendo, a gente está precisando trazer ali a Regiane para cá e vamos começar o curso. E aí eu comecei o curso, e aí a primeira turma se formou aqui no Ceará nesse período de 2016. Aliás, 2015, 2016 foi a Uhum. fundação Uhum. mesmo da MTCE. E Uhum. aí, na pandemia,
né? O Glair Santiago chega, me fala que possivelmente ele vai começar outras carreiras na vida, e aí eu me incentivo assim, a montar uma chapa e começar a minha gestão aqui, e é a gestão que está atual ainda, né? E a Uhum. gente está muito feliz porque nesses 2 anos de experiência eu pude conhecer mais de perto a Marli, né? Eu conheci a Marli de livros, eu conheci a Marli do Fantástico, Globo ai, Repórter. do Globo Depois eu vou Repórter, embora. perdão. Agora tá Então, sentado com assim, ela aqui, olha que coisa mais chique. quando eu terminei em 2015 a minha formação, eu decidi entrar na licenciatura na Universidade Federal aqui. E Uhum. aí começou um itinerário que era também uma paixão, desde do colegial, eu fui gremista, né? Então eu Uhum. já tinha E aí com a filosofia também, com a formação, essa formação pela ética, por lutar por direitos, por uma política, pensando numa relação de redes, né? Numa construção de Uhum. forças, né? E aí a gente vai começar a ver alguns autores. Aí quando tô na música, né, em 2016 comecei a estudar música. Por isso que eu fui um musicoterapeuta assim que que apesar de ter me formado, eu não comecei a exercer logo a profissão. Eu era meio escondido assim de todo mundo, né? Mas aí eu tive várias experiências porque o curso ele era tinha muitas oportunidades e eu comecei Uhum. a fazer algumas disciplinas na área da saúde, né, na área também porque Uhum. despertava essa formação de ser um bom profissional, de tentar me capacitar para ser um bom profissional e quando eu tivesse o momento certo poder atuar, né, na minha prática clínica. E aí essa questão é, é, vai crescendo na gente, né? Essa questão de Sim. pensar em algo que você possa contribuir com a sociedade, né? E aí, quando eu conheço a Marli, né? Aí, por volta, acho que foi Sim, se 2020, cruza. a gente se cruza e aí começo a participar da gestão das vinculadas Uhum. e percebo o seu, como é que eu posso dizer assim, a Cabedal sua, de conhecimento. o seu, a sua forma de lidar, né? Uma forma super-humana, uma forma sempre tentando diminuir os conflitos, né? Assim, e tentando agregar, né? E isso é muito interessante porque passava pelos meus princípios também, né? De Uhum. pensar numa gestão, em algo que seja sempre a partir de uma rede, né? Então, uma rede você tem, por exemplo, a pessoa que faz lá o crochê, ou mesmo o cara lá que faz a rede do pescador, o pescador, né? Que faz a rede, tem vários pontinhos, vários nós, é uma força que está ali. Mas essa força ela está ligada com outras coisas. Uhum. E então ela vai criando uma estrutura, né, que você tem, de certa forma, ali o protagonismo de cada um desses nós, né? Então, na gestão da Marli, a primeira coisa que eu participei, ainda não era presidente aqui, foi da ação da ANS, né? Uhum. Tá. A convite do Glairton, indicação do Glairton na época, eu participei da ação da ANS e foi legal aquela experiência. E a partir daí foi vindo mais outras coisas e tantas, né? É, então, nesses 2 anos, como presidente, já nas vinculadas, né, nessa última gestão da Marli, eu pude sentir, né, essa estrutura de uma forma que a gente pudesse crescer juntos, dialogando sempre, dando as mãos, pensando sempre num bem comum que a gente carrega, é a Uhum. musicoterapia. Nesse espaço, todos nós ganhamos quando lutamos pela profissão,
quando nos dedicamos a ela Uhum. voluntariamente, seja na pesquisa, seja na prática clínica, quando a gente faz o ato político de levar a musicoterapia, porque a gente sabe que ela é algo bom, ela é algo bacana, né? Então a gente quer levar coisas boas pro mundo, né? Então, a partir daí, já no fim da gestão, eu pensei junto com alguns colegas na possibilidade da gente montar uma chapa, né? E aí, já no finalzinho de 2024, pelo outubro, a gente já estava se organizando. Nós pensamos logo desde a estrutura dessa chapa, que tinha que ser uma chapa que tivesse gente do Brasil inteiro, que tivesse gente de diversas crenças, diversas raças, cores, que tivesse pessoas com Representatividade. representatividade, né? Uhum. E que a gente pudesse, a partir dessa representatividade, dar força e nome a esse colorido, né? Uhum. Apresentado pela musicoterapia. E aí a gente montou uma chapa, que essa chapa acabou levando o nome de Fortalecer, Incluir, Expandir, né? Esse foi o Uhum. nosso lema, o nosso tema principal, o nome da chapa foi isso. E Tá. com essa estrutura a gente conseguiu apresentar um plano de gestão em que Uhum. esse plano é um plano que passa pela participação, considera a participação de todos os musicoterapeutas, uma gestão que ouve, que acolhe, que sabe lidar com as diferenças, né? E tenta encontrar caminhos para que a gente possa crescer junto diante dos desafios que a musicoterapia vai nos colocando, né? Porque ela não tem desafio, a gente que vai tentando resolver os desafios para estar é, Uhum. para estar bem, né? Então, assim, e aí começa a minha gestão, né? Aí a gestão, ela, Estamos. oi, Cá estamos. cá Dois mil e estamos. vinte e cinco, fevereiro, antes do carnaval, tirando Marli de E, férias. Cá estamos. e aí esse cá estamos, né? Me fez pensar realmente, nossa, eu estava pensando hoje. A Marli é uma mulher de ferro. Porque, gente, Diz-nos. que é o meu terceiro expediente é a Uban, assim, eu chego em casa, tipo, 5 horas, 6 horas, às vezes eu chego Uhum. 6 e vou até 11 da noite, né? Não, loucura. Fora os Então, assim, telefonemas, fora todo mundo pedindo fora é tudo. todo mundo ligando durante o dia, perguntando isso, aquilo, outro, e o que que a gente faz? É porque existe, né? Cada comissão, cada setor, cada lugar da diretoria é um lugar e cada um tem a sua liberdade, mas as dúvidas sempre chegam para o presidente, né? Olha, E isso está sendo uma experiência bacana, está sendo uma experiência uhum. enriquecedora. O caldeirão, como a Marli diz, né, usando a alegoria do caldeirão, ela já passou um caldeirão já bastante quente e está fervendo com as nossas conferências, que vai ser o ano histórico em que todos os musicoterapeutas da UBAN estão se reunindo para estar nas conferências nacionais, aliás, locais, estaduais e a Conferência Nacional completo, né, de que a gente possa é, conseguir alguma portaria para o reconhecimento da Aham. profissão no Conselho Nacional Peraí, de Saúde. diga, Marli. Quero falar. Eu acho, Luiz, que eu não sou de ferro, não. Primeiro, isso eu tenho certeza, sou de ferro, não. E eu tive uma vantagem que se chamou pandemia. A pandemia eu Uhum. não saía de casa e ficava 10 horas por dia trabalhando na UBAN, etc. Outra vantagem é que eu não tenho marido, minha filha adulta mora sozinha, então assim, eu pude me dedicar ao UBAN, que nem todo mundo pode, a gente tem que entender isso também, né?
Isso é É, muito Leva vantajoso em para conta. mim. É. É importante que todo mundo saiba que todos somos voluntários. Isso E é a aí, primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Se Luiz está aqui é porque ele é voluntário. Se voluntário, Marli não está aqui é era voluntário de voluntário. vir também. É. E qual foi a minha vantagem também na UBAN? É que eu tinha, em 2019, passado no concurso para a UFRJ. Porque se eu ainda tivesse, como musicoterapeuta autônoma, coordenando uma clínica como eu coordenava, eu ia ficar louca. Então, eu tinha quem pagasse meu salário, o que não é nada, não é nada, é grande coisa. Ficava É em casa, muito grande ia coisa. trabalhando. Então, assim, Uhum. teve uma série de conjunturas que me ajudaram e ajudaram a UBAN, inclusive até a própria regulamentação, que foram umas coincidências, gente, divinas, realmente. Mas, enfim, voltando a falar do que o que aconteceu na minha percepção é que parecia que a luta era por regulamentar. Oba! Chegamos lá, era Não só era. a primeira parada. Ainda tem muito que a Uhum. gente nem imagina quais são. A gente vai construindo isso aos poucos e vai descobrindo. Muitas pessoas falam e exigem da UBAN respostas. A gente que a gente não sabe, que a gente teve uma assessoria que a gente pagou da Malta, maravilhosa, porque o que a gente podia fazer, a gente fazia, a gente sabia, mas tem uma hora lá na articulação governamental da sociedade civil com o poder executivo que a gente não tinha a menor ideia. Então, quando o Luiz diz que a nossa luta agora é a participação no Conselho, eu diria que ainda é mais difícil. A nossa luta é a participação da sociedade. Aí tem conselho, aí tem concurso público, aí tem os deputados e senadores que gostam da gente, outros que não gostam. Ah, que interessante. Cada movimento que se faz agora é novo, porque a gente já é profissão regulamentada. Isso é um ganho enorme, mas não é garantia. Então, a gente Uhum. está nesse novo movimento de fazer valer a regulamentação, que quer dizer o quê? Fazer valer o nosso conhecimento, o nosso valor numa sociedade feminicida, racista, que é discriminatória, as diversas vozes que a gente quer ouvir. Então, a gente tem uma tarefa complicada de fazer valer direitos. A gente fala muito no SUS, porque ele é um caminho mais fácil, mais rápido. Mais fácil não é, não. Sei Uhum. lá se é mais Uhum. rápido. Mas o SUAS, que trabalha com o direito da população, direito de ir e vir, de cantar a sua voz, o jeito que tiver. E a gente tem gente em situação de rua, a gente tem gente nos locais de longa permanência, as mulheres caladas pelas suas famílias que precisam falar que foram violentadas. Isso tudo é o que é a nossa frente de batalha agora. Como que a musicoterapia, a música, os nossos conhecimentos, a nossa habilidade, e aí a gente entra num outro ponto delicado, porque não tem nada a ver com o banho, tem tudo a ver com o ban. Olha que doido! Que é a formação. Como é que a gente vai garantir que as pessoas que estão atendendo a população realmente sabem escutar e tocar e cantar e fazer? Se a gente não tem a mínima ideia de como essas pessoas estão sendo formadas, a gente não tem ingerência sobre isso, é o MEC que diz. A gente vai ter que Uhum. suportar esse caos, fazer o que Uhum. pode, e o maior risco da gente estar lá levantando uma bandeira, que o musicoterapeuta é sim um profissional de saúde, ele sabe fazer, e aí vem uma pessoa que é um profissional de saúde oficialmente, fez um cursinho furreca de musicoterapia e está lá fazendo bobagem. E a gente faz o quê? Ai, caramba, é muito difícil essa nossa nova fase. Eu acredito que até abril do ano que vem, nós vamos ter ainda que lutar com fantasmas invisíveis, pessoas que a gente não sabe de onde vêm, ataques que a gente não está preparado, nem teria como estar preparado. Qual é a nossa força? É realmente a Ubuntu ter construído durante esses anos todos uma fortaleza na possibilidade de estarmos juntos,
de conversar, de poder Uhum. discutir, divergir, que isso não é simples, não. Mas eu acho que a gente conseguiu isso, uma confiança mútua, de que, não, gente, eu não concordo com você, então vamos votar. Aí vota, aí daqui a pouco, na reunião que vem, já vota outra coisa completamente diferente, que não deu certo, né? Então, essa união é valorizada, e invejada pelos musicoterapeutas do mundo e pelos outros profissionais, né? Então, por exemplo, quem quiser saber como é que o nosso processo de regulamentação, a gente escreveu um livreto, tá lá na editora Musicoterapia Brasil, no site, sobre Uhum. que processo é esse, como é que a gente foi entendendo essa rede que o Luiz fala, esses nós múltiplos que precisam estar interconectados para a gente conseguir a regulamentação, tanto de produção de conhecimento, que a gente precisava, o pessoal saber que tinha que Uhum. saber fazer, quanto político, porque articulado com várias frentes. Então é isso, tem gente, a arte-terapia às vezes liga para mim e fala, como é que vocês fizeram para regulamentar? Quase que eu falo, Olha tanta que coisa. vai longe, conheço lá. Deixa eu perguntar, a gente, devido ao adiantado da hora aqui, que eu sei que o Luiz tem uma reunião em seguida, correto, Luiz? Devido ao adiantado da hora, eu vou perguntar para vocês agora, de Marli para Luiz. Então, Marli, o que Luiz está recebendo, assim, de lindo, fora tudo que você falou, o que é o BAN para mandar para Luiz? Luiz, meu amigo, antes de mais nada, eu quero falar da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho e pela sua coragem, porque você sabia mais ou menos, mas não foi ingênuo ao aceitar esse cargo. Uhum. Você sabia que ele não era fácil. Então, estar aí como nordestino, acima de tudo, um Resistência. forte, resistente, que sabe de coisas que ninguém do Brasil sabe, porque o Nordeste sabe, porque Ceará sabe. Então, eu quero falar da minha admiração por você e pelo seu trabalho, por ter aceitado. Como é que a gente chama aquela coisa de revezamento, bastão, que pega e A leva salvação. adiante, 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 né? Então, eu acho que a UBAN que você recebe é uma UBAN rica, cheia de controvérsias, cheia de situações também já controversas e versas, cheia de versos, de poemas, de sons e de potência. Então, assim, eu acho que você é a melhor pessoa que podia fazer isso. Você conheceu essa turbulência e tem plena capacidade de levar adiante, que a UBAN que você pega de um jeito, com certeza vai aumentar e vai se multiplicar. Conte comigo. Isso aí. Desde que eu não Muito esteja de bem. férias. E aí, Ah, Luiz, o que que você recebeu aí? Como é que tá esse banco que você recebeu? O que que tem as maravilhas aí que tá na sua mão? eu me sinto feliz, né? Assim, eu me sinto honrado por receber Uhum. esse bastão e ter a responsabilidade de poder juntos, né? Porque Albano Sim, é o Luiz, né? Só é. estou aqui numa chuva para Uhum. ajudar, para colaborar, né? Então, é, a gente é, eu me sinto lisonjeado porque a Marli é uma mulher que tem muita experiência, né? De muitas lutas. E que Sim. lutas que são bem anteriores às minhas, né? De sonhar ou pensar em ser musicoterapeuta. Uhum. E isso me coloca numa posição que eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas vai, tá dando certo. Nós criamos logo agora no mês passado, já planejando Uhum. rápido, um ensejo do GT 27 junto com a Comissão SUS e surgiu logo uma explosão do caldeirão que foi a Glória. comissão de políticas públicas da UBAN, que é a Maravilhoso. comissão que está levando à frente essa batalha de Uhum. agora
lutar lutar por esse espaço social na sociedade, porque são diversas lutas. A lei não é tudo, né? A lei só foi o princípio, o início, como a Arli disse, Sim, sim. para gente, para que o Conselho Nacional de Saúde possa nos enxergar, assim, ó, nos ver, né? Só que para Aham. eles se enxergar, a gente tem que preparar a vista, né? E essa vista parte daquilo o que nós temos para levar, né? E é isso Uhum. que encontrar argumentos e mostrar tem o principal argumento de sermos profissionais capacitados, com ética, com valores que carregamos nesses 30 anos para chegar lá e de mostrar, né, assim, que nós somos profissionais, que nós tivemos muitas lutas e estamos na luta pela saúde humana, né, a saúde pública, Sim. né? Então, assim, eu queria só terminar para agradecer, voltando à mensagem da Marli, eu vou pronunciar o meu relato no dia 28 de dezembro, foi a posse, né, que foi em Uhum. geral, eu escrevi um texto, né, para acolher a UBAN, tá? Uhum. Posso? Por favor. Então, senhoras e senhores, colegas amigos da musicoterapia, hoje é um momento especial de celebração, reflexão e renovação. Assumir esta posição me enche de gratidão e responsabilidade, especialmente ao olhar a trajetória construída sob a inspiradora liderança de Marli Chagas. Seu trabalho dedicou-se a unir, fortalecer e engrandecer a musicoterapia no Brasil, valorizando cada singularidade, reforçando o respeito à nossa diversidade. Quero expressar meu profundo agradecimento a todos aqueles que aceitaram o convite para compor a chapa. Vocês trazem suas ideias, experiências, dedicação, e tenho a certeza que juntos formaremos uma equipe harmoniosa, capaz de transformar desafios em realizações concretas para a nossa comunidade. Um agradecimento especial vai para os meus colegas e amigos da minha associação de origem, a Associação de Musicoterapia do Ceará, MTCE. Foi e continua sendo um espaço de aprendizado, troca e construção que moldou minha trajetória e inspirou a buscar formas de construir para o fortalecimento da musicoterapia no Brasil. Agradeço de coração pelo apoio, confiança e parceria de sempre. Também quero enaltecer o trabalho da Comissão Eleitoral da UBAN, que conduziu todo o processo de forma transparente, ética e organizada, garantindo que este momento democrático se realizasse de maneira justa e inclusiva. Vocês desempenharam um papel fundamental, mostrando a dedicação e seriedade em cada etapa do processo. Por fim, reconheço com imenso respeito e admiração o trabalho das associações de musicoterapia dos 17 estados, as associações vinculadas. Por meio de ações voluntárias, sustentam o crescimento e o desenvolvimento da nossa profissão. Vocês são a essência desse movimento, dedicando seu tempo e energia à construção de um legado que impacta vidas e reafirma o valor do nosso trabalho. Com isso, assumo este compromisso com humildade e esperança. Juntos, continuaremos celebrando nossas diversidades, cultivando a colaboração e mantendo viva a essência transformadora da musicoterapia. Que sigamos compondo com respeito, dedicação, uma obra coletiva que ecoe por muitos anos. Muito obrigado a cada um de vocês por tudo que já construímos e pelo que ainda vamos construir juntos. Vamos adiante com união e gratidão. Luiz Belisário, MTC 029/19.
Obrigado, E é gente. sobre isso, é sobre isso. Então, acho que eu não tenho mais nada do que falar depois dessa coisa linda. Transição feita, pelo menos aqui na televisão, porque já tinha sido feito, basta ver que estamos repetindo aqui. E eu tenho que muito agradecer, Luiz, muito agradecer, Marli. Eu sei o quanto foi difícil a gente chegar aqui e juntar, mas a vocês meu agradecimento por terem teu tempo e todo o discurso de vocês aqui. Pessoal, estamos em gravação, porém, se vocês quiserem deixar as suas perguntas aqui, a gente vai olhar e vai responder, ok? Até mais. Viva a TV Uban, viva a Viva a musicoterapia. TV Bem-vindo, Uban, Luiz. viva! Viva a Bem-vindo, musicoterapia Luiz. 30 Grata, Marli. anos! Viva a musicoterapia! 30 anos de E Uban. viva a 30 anos musicoterapia. de Uban.